Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Pois é, estes e outros assuntos serão conversados agora com a nossa entrevistada de hoje, a advogada especialista em direito trabalhista, Catarina Dias. Band News. Entrevista. Muito bom dia, Catarina. Bom, aos poucos as pessoas acreditam, né, que estamos em meio à volta ao normal. A gente sabe que esse novo normal ainda é uma incógnita. Mas quais as responsabilidades, né, desse empregador com relação a esta volta gradual desses funcionários, né? O empregador, por exemplo, seria responsabilizado caso a volta destes funcionários ao ambiente de trabalho promovesse a infecção de alguns deles? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, primeiramente, dentre as principais responsabilidades do empregador, eu posso aqui citar a necessidade de higienização e desinfecção prévia do ambiente de trabalho, englobando inclusive eventuais veículos que sejam utilizados, um reforço voltado à comunicação com esses trabalhadores, priorizando informações relacionadas ao contágio, aos sintomas e essencialmente à redução da transmissão da doença, da Covid, tanto no ambiente de trabalho, quanto na comunidade onde esses trabalhadores se inserem, medidas internas eficazes de detecção e triagem de colaboradores, garantindo afastamento de casos confirmados e suspeitos e ainda a busca por uma conformidade da empresa e dos seus estabelecimentos à legislação, porque nesse sentido, como você perguntou, o empregador ele pode ser responsabilizado posteriormente por demandas jurídicas, que podem questionar, inclusive, a submissão desses trabalhadores a risco de um ambiente de trabalho. Para você que sintonizou o rádio agora, nós estamos conversando com a advogada Catarina Dias, ela é especialista em direito do trabalho. E a outra pergunta é a seguinte: o profissional, o funcionário que se sentir inseguro, ele pode se negar a retornar ao trabalho ou isso pode ser alvo de penalização por parte do empregador? Bom, eu tenho recomendado sempre que haja um diálogo entre as partes, certo? Primeiramente, eu sugiro que a empresa questione o empregado o porquê da razão dele não poder retornar ao serviço, especialmente se ele é de algum grupo de risco, se ele mora com alguma pessoa que esteja no grupo de risco, que sofre algum problema de saúde, e na medida do possível, eu sugiro que haja não só uma citação, mas uma justificativa por parte desse empregado do porquê ele realmente não poderia comparecer. Mas, em atividade retornando em si, e o empregador tomando todas as precauções, os treinamentos necessários, previstos em medidas sanitárias e normas regulamentadoras, em demais normas de saúde e segurança, e comprovando toda essa situação, o empregado, ele pode não só ter o desconto por faltas injustificadas, como também ele pode ser punido eventualmente. Fica a situação, por exemplo, de que tem filho pequeno, né, que não está indo para a escola e essa pessoa não tem com quem deixar o filho. Como é que juridicamente fica essa situação caso a pessoa se negue a voltar a trabalhar por causa disso? Mais uma vez, eu sugiro que se estabeleça um diálogo nesse período, porque um diálogo é essencial entre as partes, e caso aquela mãe ou aquele pai não possa retornar, e isso seja de alguma forma justificado, conversado com o empregador e, na medida do possível, se for viável, o estabelecimento de um trabalho à distância, como, por exemplo, essa questão do home office que foi falado anteriormente. Isso pode ser feito de comum acordo ou adotada alguma outra medida que seja viabilizada pela legislação, como, por exemplo, uma possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. Rapidamente, né, a gente está com um tempo bem apertado, com relação ao uso dos equipamentos de proteção individual. Como é que fica essa situação, a cobrança da empresa em relação ao funcionário que se nega a usar, por exemplo? Pois é, a empresa, eu sugiro que, além de treinar, fiscalizar, ela tem que fazer uma cobrança ostensiva por parte dos empregados no uso, não só no uso, como com relação ao descarte dos equipamentos. Eu gostaria de chamar a atenção, inclusive, com relação à portaria conjunta que foi
elaborada entre o Ministério da Economia e a Secretaria Especial de Previdência, que lá prevê esses equipamentos, a forma de utilização, inclusive de descarte. Mas ressalto que a desobediência das regras gerais pelo empregado, ela pode e deve sim acarretar em punições pelo empregador. Nós desejamos agradecer à advogada, especialista em direito trabalhista Catarina Dias. Os microfones da Band News permanecem sempre à disposição, tá? Um excelente dia para a senhora. Eu que agradeço, desejo a todos um excelente dia. Muito obrigada.